Olá pessoal, estou de volta. Sou Ruth Rodrigues, monitoria da professora Patrícia Andrade, da Faculdade Univeritas, da disciplina de Bioquímica. Hoje vai ser a aula 3, nós vamos falar sobre carboidratos e lipídios. Os carboidratos, conceito, são constituídos principalmente de carbono e hidrogênio, mas podem possuir outros elementos como nitrogênio, fósforo e enxofre. Eles têm baixo peso molecular, são sólidos cristalinos e solúveis em água. Podem possuir ainda grupos aldeídos, chamados de aldose, e grupos cetonas, chamados de cetoses. São constituídos também conhecidos também como glicídios ou açúcares. Forma geral: CnH2nOn, que é a mesma coisa de CH2ON. Nós temos aqui a forma da glicose, que é C6H12O6, e do glicogênio, que é C6H10O5N. A glicose é o principal monossacarídeo. Algumas funções dos carboidratos. Eles têm função de armazenar energia, função estrutural, de sustentação e de componentes dos ácidos proteicos. São classificados como os monossacarídeos, que são poucos, um carboidrato, né? Oligosacarídeos, que são poucos carboidratos, e polissacarídeos, com vários monossacarídeos. Os carboidratos monossacarídeos são unidades básicas e podem formar polissacarídeos. Exemplos são a glicose e frutose. A glicose é uma aldoexose produzida na fotossíntese. Já a frutose é uma cetoexose encontrada nas frutas. Os disacarídeos são formados por dois monossacarídeos, não atravessa a membrana plasmática. Exemplo, maltose, que é glicose mais glicose. Os trissacarídeos são formados por três monossacarídeos, encontrados no alimento como o feijão. Exemplo é a rafinose, que é glicose mais frutose mais galactose. Aqui tem alguns polissacarídeos, como o amido, a celulose e o glicogênio, tá? A forma molecular. Eles são formados por ligações glicosídicas. É uma ligação covalente resultante da reação de condensação entre uma molécula de um carboidrato com um álcool, que pode ser outro carboidrato. Aqui está uma ligação glicosídica. Nós temos o glicogênio, que é uma reserva energética da célula animal, que também são carboidratos. As glicoproteínas são polissacarídeos contendo proteínas com alto peso molecular, capazes de fixar a água e formar géis, encontrado nas superfícies externas da membrana. Exemplo, ácido hialurônico. Os lipídios também são chamados de gorduras. São moléculas orgânicas formadas a partir de ácidos graxos e o álcool, insolúvel em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Então, eles são anfipáticos, né? Que são apolar e polar. Tem função de reserva energética, isolamento térmico, proteção de órgãos vitais, produção de hormônios e sais biliares, além de auxiliar na absorção de vitaminas. Algumas características aqui dos lipídios: eles possuem ligações simples entre si. O ácido gráfico é saturado. Quando eles fazem duplas ligações entre um ou mais pares de carbonos, a molécula é chamada de monoinsaturada ou poliinsaturada, respectivamente. Há ácidos graxos que contêm apenas um carbono, como é o caso do ácido fórmico. Os lipídios estruturais e triglicerídeos contêm ácido graxo de cadeia longa, com pelo menos 16 carbonos. Então, são ácidos graxos, são lipídios aqui, são cadeia longa, tem muitos carbonos. E tem o exemplo do colesterol,
do saturado e do insaturado, dos triglicerídeos, monoinsaturados, polissaturados. Os lipídios. Os principais componentes dos lipídios são ácidos carboxílicos com uma longa cadeia carbônica. Eles são compostos por uma molécula de ácido, que é o ácido graxo, e uma molécula de álcool, que é o glicerol ou outro. O éster é insolúvel em água, mas se dissolve em álcool, éter, acetona e clorofórmico. Os lipídios, nós temos os essenciais, que eles não são produzidos pelo nosso organismo, como o linoleico, que é o ômega 6, e o alfa-linolênico, que é o ômega 3. Eles servem para manter sob condições normais as membranas celulares, serve também como funções cerebrais e a transmissão de impulsos nervosos, e participam da transferência do oxigênio para o plasma sanguíneo, da síntese da hemoglobina e da divisão celular. Então, esses lipídios essenciais, eles são importantes para todo o funcionamento aqui do organismo. Nós temos os triglicerídeos. Ele é obtido através de reações entre o glicerol e ácido graxos. Se encontra na forma de gordura na alimentação que consumimos. Eles circulam em nossa corrente sanguínea e se armazenam no organismo, no tecido adiposo. O colesterol é o álcool policíclico de cadeia longa, considerado um esteroide, encontrado em membranas celulares e transportado no plasma sanguíneo dos animais. É o principal esterol sintetizado no tecido animal. São transportados no organismo pelas lipoproteínas plasmáticas, como VLDL, produzidos no fígado, triglicerol e colesterol para os tecidos. O LDL, original das VLDL, ricas em colesterol, principalmente fonte para os tecidos, exceto o fígado e o intestino. O HDL é a remoção do colesterol dos tecidos. Ácidos graxos saturados. Não apresentam ligação dupla, são flexíveis e associam facilmente por meios de ligações hidrofóbicas. Ácidos graxos insaturados contêm uma ou mais ligações duplas na cadeia, produz uma dobra na cadeia e reduz o grau de interação. Agora nos exercícios. Os polissacarídeos, formados por unidades de glicose e que representa a principal forma de armazenamento intracelular de glicose em animais, fungos e vegetais, são, respectivamente. Ele está perguntando qual que é a forma de armazenar glicose, polissacarídeo, no organismo dos animais, dos fungos e dos vegetais. Então, a resposta aqui tem glicogênio, amido e celulose, amido, celulose e amido, glicogênio e amido, glicogênio, celulose e amido, e glicogênio, amido e amido. Então, nos animais, a reserva energética é glicogênio. Nos vegetais, eles têm muita celulose, mas a reserva é amido. E nos fungos também é glicogênio, que os fungos organismos dos fungos são parecidos com os nossos. Então, a resposta aqui é a letra C, glicogênio e amido. O colesterol tem sido considerado um vilão nos últimos tempos, uma vez que as doenças cardiovasculares estão associadas a altos níveis desse composto no sangue. No entanto, o colesterol desempenha importantes papéis no organismo. Analise o texto abaixo. O colesterol é importante para a integridade da membrana celular. O colesterol participa da síntese dos hormônios esteroides. O colesterol participa da síntese dos sais biliares. Das análises dos itens, é correto afirmar que. Então, aqui está perguntando quais as alternativas são corretas. Então, todos aqui estão corretos, porque é importante na integridade da membrana celular, ele participa na síntese de hormônios e ele também participa na síntese dos sais biliares. Então, aqui a resposta da letra E, todas são as verdadeiras. Qual é a principal diferença entre HDL e LDL?
O HDL possui baixa densidade, tem função de retirar o excesso do colesterol do sangue e levar para o fígado. O LDL possui grande densidade, função de transportar o colesterol para o fígado. Então, a diferença básica aqui é que o HDL ele retira o excesso do colesterol e leva para o fígado, tá? E o LDL só transporta. Cite as principais funções fisiológicas de carboidratos e lipídios. Carboidratos, armazenamento de energia, estrutura de sustentação e são componentes dos ácidos proteicos. Os lipídios têm reserva energética, isolamento térmico e proteção de órgãos vitais. Bom, nós finalizamos, tá? Eu espero encontrar com vocês na próxima aula e desejo a todos bons estudos.